Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E vem cá, você já começou a ler um livro, se distraiu com uma notificação e quando voltou precisou reler a mesma página várias vezes? Porque eu já. E em um mundo cada vez mais conectado, manter o foco virou um desafio diário. E isso tem mudado não apenas a forma como consumimos conteúdo, mas também a maneira como lemos, aprendemos e absorvemos informação. E no episódio de hoje vamos falar sobre leitura na era das distrações, a evolução dos livros digitais e como a tecnologia está tentando ajudar os leitores a recuperar a concentração sem abrir mão da praticidade. Você também vai conferir. A Anatel abre caminho para celulares se conectarem à Starlink sem precisar de antena. Última grande rede 2G dos Estados Unidos já tem data para acabar. E Estados Unidos testam um míssil com alcance de quase 2.000 quilômetros. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Os livros digitais já fazem parte da rotina de milhões de leitores, mas o Kindle deixou de ser apenas um dispositivo para armazenar livros. Ao longo dos últimos anos, ele ganhou novos recursos de personalização, versões com tela colorida, ferramentas de anotações e até recursos de inteligência artificial. Mas como essas mudanças acompanham a evolução do comportamento dos leitores? O que a Amazon tem observado sobre as novas gerações, os formatos de leitura mais populares e o futuro dos e-readers? Para responder essas e outras perguntas, a repórter Elisa Fontes conversou com a Daniele Cassotti, que é head de dispositivos da Amazon aqui no Brasil. Primeiramente, bem-vinda, ao podcast Canaltech, Daniele. É um prazer falar com você. E sobre um tema que está todo mundo querendo mais, é umas promessas do começo de ano, ler mais, tratar a leitura como algo mais do dia a dia. É importante que a gente veja isso e queira mais isso mesmo. E aqui a gente está falando de um dispositivo que a Amazon trouxe para o mercado, lançou primeiro nos Estados Unidos em 2007, então já quase 2 décadas se passaram aí. E a gente vai falar do Kindle, como a gente também mudou muitos hábitos de leitura por conta desse dispositivo. Então, quero já começar perguntando, como é que a forma de ler mudou nesse período, que eu disse, assim, de quase 2 décadas? Na verdade, o Kindle nasceu justamente para fomentar a leitura e o acesso a mais conhecimento. E desde então, ele abriu, ele chegou a muito mais pessoas, possibilitando na palma da mão as pessoas teriam acesso a uma biblioteca, uma vasta biblioteca, que elas podem escolher ali um livro e fazer o download em até 60 segundos. Junto com o Kindle, aqui no Brasil ele veio em 2012, e nessa época a gente também lançou o Kindle Direct Publishing, que a gente deu voz a autores autopublicáveis, então também aumentou essa seleção para as pessoas, e ele também tem algumas funcionalidades, por exemplo, ajuste de fonte, escolha de letras, então ele também ajudou a ter mais pessoas a terem acesso à leitura, por exemplo, com algum tipo de deficiência visual, ou, enfim, conforme vai ficando mais velho, tem a questão aí de precisar adequar o tamanho da letra, então, de diferentes formas, ele ajudou a fomentar ainda mais as pessoas a lerem, a se sentirem mais confortáveis lendo e ter acesso a uma diversidade maior de conteúdo. Hoje o Kindle ele ainda é um leitor de livro digital, ele passou a ser mesmo representar uma experiência diferente de leitura, do que a gente está acostumado com a leitura tradicional mesmo do livro físico. Acho que assim, no mundo da hiperconectividade, a gente brinca que o Kindle é seu santuário. Você pega seu Kindle, você não tem distrações, nada te interrompe. Você pode realmente ficar imerso naquela leitura.
né? A outra coisa também, ele te permite descobrir mais facilmente novos conteúdos. A gente tem, com base no seu histórico de leitura, ele faz recomendações. Então, você descobre coisas novas do gênero, do estilo que você gosta, de uma forma mais intuitiva e rápida. Em relação mesmo, a gente tem visto, né, o crescimento dos e-readers, né, que a gente fala nesse momento também, junto com né, a expansão que foi dos celulares mesmo, ou do próprio tablet. Eu queria entender, assim, do ponto de vista da Amazon, do ponto de vista de vocês, o que ainda diferencia, né, a proposta do Kindle de um tablet ou de uma leitura que acontece no celular, enfim. O Kindle ele foi desenhado para leitura, né? Então, diferente de um celular ou de um tablet, por exemplo, que usa uma tela LCD ou de OLED, o Kindle ele usa uma tecnologia de microcápsulas, né, com carga magnética positiva e negativa, né? Então, elas vão se alternando entre formar o fundo e as letras. E por que isso é interessante, né? Isso faz com que ele consuma menos bateria, então ele só consome bateria basicamente quando está trocando de tela, quando está virando a página, né, do livro. Então ele não fica ali tendo que fazer refresh, né, da tela, que nem esses outros aparelhos, e ele também traz um maior conforto visual, porque com essa tecnologia, você pode ler sob a luz do sol sem incomodar seu olho. E a iluminação dele também, ela é na borda do dispositivo, iluminando a tela e não de dentro para fora, né? Então, tem esses aspectos que diferenciam. E a outra coisa, conforme eu falei, eu mencionei antes, ele é para ser um santuário, então ele não tem distração, você não vai ser interrompido por notificações de outros aplicativos que existem nesses outros dispositivos que você mencionou. E a Amazon, ela fez uma pesquisa, né, entre fevereiro e março desse ano, que é realmente já voltado para entender esses hábitos de leitura relacionados ao Kindle. Foi realizado por mais de 2.000 brasileiros, né, todos leitores acima de 18 anos. Um dos dados foi que mostrou, né, que os adultos, eles abandonam muito mais os livros por conta de distrações, né, a dificuldade de concentração. Queria entender, então, o que esse dado ele revela sobre os hábitos de leitura que a gente tem hoje, quais são os desafios que a gente tem quando o brasileiro hoje lê, né, por menores períodos, né, como também mostra a pesquisa. O que isso também influencia no desenvolvimento do próprio Kindle? A gente viu nessa pesquisa, né, estava até olhando aqui, né, então 67% dos brasileiros releem a mesma página, né, e 60% deles diz que isso acontece por conta da distração. Então, cada vez mais, assim, o Kindle é para ser realmente esse lugar de escape, né, de você ir e você se concentrar e focar, e ter foco. Inclusive, as pessoas perdem 7 minutos mais relendo os trechos, né, por conta dessas distrações. Nós cada vez mais queremos fazer, o dispositivo ele é pensado nisso, né, para a pessoa realmente conseguir ali ter um tempo para se focar, fazer quando estiver lendo, relembrando, desenvolvendo ideias, organizando o pensamento. Então, é exatamente aí que a gente quer se diferenciar. Então, separar o ruído, né, do dia a dia para a pessoa realmente ir ali, poder se aprofundar, poder aprender, poder assimilar aquele conteúdo que ela tá lendo. Olhando para gerações aí, né? A gente tem visto uma nova geração que é muito leitora, né? E que gosta, ou então muito engajada com a leitura, né? Como é que é essa geração nova, né? Os mais jovens, eles estão redefinindo a forma de consumir os livros hoje. Inclusive, a nossa inovação também vai muito nessa direção, né? Então, ano passado, nós trouxemos para o Brasil o Kindle Color Soft, que é o primeiro Kindle colorido já lançado pela Amazon. Então, a gente colocou filtros de cor em cima dessa tecnologia de tinta eletrônica. Então, agora as pessoas têm acesso à biblioteca colorida, elas podem destacar os livros, né? Com diferentes opções aí de cores, para poder também organizar depois suas notas. Facilita a leitura em quadrinhos, em mangá, que a gente sabe que é também bem focada nesse público. A gente também vê, né, é interessante também que a Nielsen acabou de soltar também a atualização da BookTok, né, Book Data, que é uma pesquisa que ela faz, e essa nova geração está cada vez mais descobrindo conteúdo no TikTok,
né? E o Kindle também está presente, né, nesse canal. A gente vê que muitos dos livros comentados lá acabam sendo bastante procurados na loja do Kindle, que oferece acesso a uma biblioteca imensa aí de conteúdo. As pessoas estão lendo por mais tempo quando conseguem personalizar a experiência da leitura. Então, ali o próprio aparelho, né, o Kindle, ele também traz, né, a personalização da fonte, da iluminação. Isso também, assim, influencia esse comportamento do público? Não, com certeza, né? O que a gente vê é inclusive, você pode ajustar o tamanho da letra, você pode ajustar a fonte. Nós temos uma fonte específica para as pessoas com dislexia, para facilitar a leitura de pessoas com dislexia. Se eu não me engano, há 5 anos atrás nós trouxemos a temperatura de cor para o aparelho, então para ler à noite, então além da luz branca, né, você tem agora a luz quente, né, a luz âmbar, para facilitar, para trazer mais conforto visual de leitura à noite. Então a gente está sempre pensando em como acomodar isso. As pessoas podem mandar arquivos para o próprio Kindle, né? Então a gente também nota que as pessoas às vezes elas salvam uma imagem para deixar como descanso de tela no aparelho. Então pode ser a capa do livro, pode ser as imagens que já vêm no aparelho, ou ela mesma pode mandar uma imagem e deixar como descanso de tela, colocam adesivos, tem as capinhas, e aí elas vão personalizando. E aí, Daniele, uma outra coisa que a gente tem visto é cada vez mais outros recursos sendo incorporados ali dentro do Kindle, né? A gente viu isso com a chegada do Kindle Scribe. Ele mostra bastante a expansão desse conceito, que ele vai além da leitura. A ideia ali é que a pessoa consiga usar o aparelho também para produtividade. O que motivou essa evolução? Para a gente foi uma evolução natural, né? Porque as pessoas que leem, a gente notou que muitas delas fazem anotações, né? Então, gostam de anotar as ideias, os pensamentos, né? As conexões que ela faz quando ela está lendo o livro. Então, foi uma evolução natural. E aí a gente criou o Scribing, que agora você pode fazer anotações no próprio livro, conforme você está lendo, ou você pode ter cadernos para anotar suas ideias, quem gosta de escrever diário, listas, né, de coisas para fazer. E esse ano, né, a gente também traz, ele vem mais leve, né, a gente trouxe todas as versões aqui para o Brasil, então a gente já tem um portfólio mais amplo, agora com 3 diferentes modelos. Ele tem uma tela de 11 polegadas, e ele também tem alguns recursos de inteligência artificial que te ajuda a resumir essas notas que você fez, a achar mais fácil, a melhorar a letra. Então, tem gente que escreve à mão e aí não fica muito fácil de entender, ou passar para o digital. E ele também conecta com o Google Drive, com o seu OneDrive da Microsoft e também com o seu OneNote. Então, se você trabalha, você pode anotar ali no caderno, depois ele sincroniza com o computador e aí ajuda aí também a se organizar profissionalmente. Esse modelo, ele também incorpora alguns recursos de inteligência artificial, certo? Então, para organizar, para pesquisar a anotação, como é que a inteligência artificial ela também pode melhorar a experiência da leitura, principalmente na questão do foco da leitura? Hoje, a gente tem diversos recursos, né? Então, ela pode te ajudar a sumarizar até 15 páginas, né? Ela pode também te ajudar a buscar tradução, né? Algum termo específico pode procurar na integração lá. A gente também tem com a Wikipedia. Então, tudo para facilitar o desenvolvimento cada vez mais das suas ideias, né? Organizar o pensamento. Esse é o foco que a gente está dando na inteligência artificial desses dispositivos. E aí, pensando um pouco mais para o futuro, né? Olhando os próximos anos, as novas gerações dos Kindles, como é que vocês imaginam os hábitos de leitura daqui para frente? É um desafio muito grande a questão mesmo da atenção, da concentração, né, dos leitores. O Kindle ele vai continuar evoluindo mais em hardware, em software, né? O que vocês esperam assim, para os próximos anos? A Amazon ela é muito focada no cliente, em cada vez mais melhorar a experiência do cliente, e a gente olha muito para a forma como as pessoas estão lendo, né? Então, sabemos que formatos mais curtos de leitura, né? Então, a gente também trabalha para ir se adaptando e oferecer melhor experiência, então, gráfica, né? Se as pessoas estão lendo mais coisas gráficas, então a gente está sempre trabalhando
para isso, para entregar a melhor leitura de acordo com a evolução do comportamento dos nossos leitores. E isso vai acontecer independente se for software, se for hardware. O nosso foco mesmo é entregar a melhor experiência possível. O desenvolvimento do Kindle, ele tem espaço para mais experiências personalizadas aí, que sem perder essa simplicidade que é, né? Um aparelho que é simples, né? É para ser simples, porque a leitura é um ato muito simples. Né? Pode parecer, às vezes, mas não tanto, mas ainda assim é algo que você abre o livro e você lê, né? Você pega o seu Kindle e você lê. Então, existe mesmo essa questão, né, de tornar o Kindle ainda mais personalizado, mas com esse desafio da questão mesmo da simplicidade. Como é que é isso? Exato, o que a gente quer né, hoje as pessoas elas estão toda hora sendo interrompidas, informação que chega o tempo todo e elas não estão conseguindo assimilar as coisas que elas leem, né, ou a informação que elas têm acesso. E a gente sempre vai continuar trabalhando para oferecer um espaço em que elas consigam ter um foco, né, uma atenção muito mais exacerbada para realmente conseguir assimilar, né, e desenvolver, né, conhecimento, pensamento crítico, novas ideias. Então, inclusive, né, o Scribe Colorsoft, por exemplo, você pode desenhar com até 10 cores diferentes, tem capacidade de sombreamento. Então, realmente para a pessoa entrar, né, naquele estado de flow, né, de hiperconcentração, para ela realmente poder usar a imaginação, a criatividade, conseguir encontrar insights. E para finalizar a nossa conversa aqui, queria pedir dicas, assim, né? Para quem está pensando em comprar o primeiro Kindle nesse momento. A gente está aí no mercado já com vários modelos, né? Com diversas tecnologias e voltados para públicos diferentes também, né? Não necessariamente para todos. Quais características realmente as pessoas precisam pensar ali de si mesma e quais outros que fazem a diferença, assim, no aparelho? Então, como você falou, estamos num excelente momento, né? Hoje começou o Prime Day da Amazon, né? Hoje a gente tem diversos modelos para diferentes tipos de orçamento e necessidades. Então, o nosso primeiro o Kindle, ele chama Kindle mesmo. Ele tem uma tela de 6 polegadas, a bateria dele é de longa duração, ele vem com iluminação, né? A iluminação branca, e ele é vendido a partir de R$ 649, e ele está na promoção hoje com 15% de desconto. E ele vem na cor preta e verde matcha. Para ter uma noção, essa tela de 6 polegadas cabe no bolso de uma calça, da calça jeans, assim, esse é o tamanho dele. Depois a gente migra para o Paperwhite, que a tela dele já vai para 7 polegadas, então ele tem a tela maior, ele é à prova d'água, né? Então ele tem um certificado, né? A placa de circuito dele é hidrofóbica, então se você estiver lendo na praia, na piscina, não precisa ter medo, né? Pode molhar, que não vai estragar seu Kindle. E ele também vem com a temperatura de luz, né? Então ele também deixa a luz âmbar à noite. Esse ele vem com 2 opções de memória, 16 e 32, e a opção de 32 GB de memória, ela também pode ser carregada por carregamento sem fio. Tá? Esse Kindle ele é vendido a partir de R$ 949, e ele está com descontos, dependendo do modelo, até 30% agora no Prime Day. E por último, a gente tem o Kindle Colorsoft, que é, então, um Kindle que tem, né, que oferece a opção de cor. Então, a sua biblioteca vai ser colorida, você vai poder fazer destaques nos livros, né, também usando diferentes cores de caneta, se você estiver lendo livros com ilustrações, livros infantis, enfim. Então, ele traz aí uma gama de mais de 4 mil cores. Ele também vem na versão, ele também é à prova d'água, vem com temperatura de cor, né, iluminação embutida, temperatura de luz, e ele também vem nas 2 versões, 16 e 32 GB, e também está sendo promocionado até 30% de desconto agora no Prime Day. E aí a gente, então, entra na gama dos Kindle Scribes, né, que, então, além de ler, ele permite a leitura, e a gente tem 3 modelos. Então, a gente tem o modelo de entrada, que ele não vem com luz embutida, ele tem 16 GB de memória, a tela dele é de 11 polegadas, ele vem com uma caneta que não precisa carregar, né, ela funciona por indução magnética. Depois a gente tem o 32 GB, que vem com luz embutida,
E, por último, a gente tem o de 64 GB, que também é colorido, e aí permite que você escreva com diferentes cores, faça destaque, sombreamento, todos os três se conectam, né, como eu falei, com o seu Google Drive, com o seu OneNote, e vem também com recursos de inteligência artificial para ajudar você a organizar e procurar melhor suas notas, resumir as suas anotações. Maravilha, acho que tem aí opção para todos os leitores, né? E com certeza é um ótimo momento aí para aproveitar. Quem, né, quer se aventurar mais pela leitura e também pela leitura digital, né? Tem essa opção aí. Muito obrigada, Daniele, por todos os esclarecimentos, né? Espero que a gente se fale mais vezes, com certeza. Com certeza, muito obrigada, Elisa. Prazer. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Anatel deu um passo importante para levar a internet via satélite diretamente aos celulares brasileiros. A decisão abre caminho para tecnologias como a da Starlink, que promete conectar smartphones a satélites sem a necessidade de antenas externas ou equipamentos extras. Na prática, os satélites passam a funcionar como torres de celulares no espaço, ajudando a levar sinal para áreas remotas e locais sem cobertura tradicional. Mas existe uma condição: o serviço deverá ser oferecido em parceria com operadoras de telefonia, e a expectativa é que os primeiros recursos incluam mensagens e comunicação de emergência em regiões isoladas. E uma era da telefonia móvel está chegando ao fim. A T-Mobile, última grande operadora dos Estados Unidos a manter uma rede 2G em funcionamento, anunciou que desligará o serviço definitivamente em fevereiro de 2027. A tecnologia foi responsável por popularizar recursos como chamadas digitais e mensagens de texto, mas hoje ocupa um espaço cada vez menor diante do avanço do 4G e do 5G. E o encerramento também deve acelerar a atualização de dispositivos antigos e equipamentos conectados que ainda dependem dessa infraestrutura. É o adeus a uma tecnologia que ajudou a moldar a comunicação móvel como conhecemos hoje. E a Força Aérea dos Estados Unidos está trabalhando em um novo míssil com alcance impressionante, cerca de 1.850 quilômetros. O projeto faz parte de uma estratégia para ampliar a capacidade de combate a longa distância e enfrentar ameaças sem expor aeronaves e pilotos a áreas de risco. A arma poderá atingir tanto alvos aéreos quanto terrestres e deve operar integrada a uma rede avançada de satélites e sensores. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, o programa mostra como a tecnologia militar está redefinindo os limites das operações de guerra modernas. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo, Nathan Vieira e Paula Amaral. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!